O canal Sagradas Escrituras inicia com uma frase que o próprio Jesus Cristo dizia sempre: é preciso que se cumpra as Escrituras. Escrituras dão testemunha de mim. Ainda não lestes as Escrituras? Para ouvir e colocar em prática a sua palavra, vamos invocar seu Espírito através dessa oração. Meu Senhor, meu Pai, enviai teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faz, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. 24 de maio de 2026, Liturgia da Palavra. O Espírito Santo, no qual fomos batizados, educa-nos na linguagem do amor, forma em nós um só corpo, unido, e nos torna portadores da paz e do perdão. E hoje são duas leituras. A primeira é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 11. Quando chegou o dia de Pentecoste, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falarem em sua própria língua. Cheio de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor, graças a Deus. A segunda leitura é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 3 a 7 e 12 a 13. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons
os corações dos fiéis e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 20, versículo 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, 24 de maio de 2026, o livro Palavra e Vida não tem a reflexão, mas no Lectio Divina sugere ler João capítulo 20, versículo 19 a 23. Meditar: sou apóstolo do Senhor, não devo guardar as palavras de Deus só para mim, mas transmiti-las para os irmãos. Como? Pelo meu exemplo. Orar: concedei-me vossa graça, Senhor, para que eu leve vossa mensagem de paz aos outros, não só por minhas palavras, mas também por minhas ações. Agir: passarei por cima das ofensas para que não sejam empecilho para a ação do Espírito Santo. Outros textos para meditação: Marcos capítulo 16, versículo 15. Mateus capítulo 28, versículo 19. Lucas capítulo 24, versículo 16. Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 8. E os Salmos 137 e 138. Encerraremos pedindo ao Senhor que não tires a cruz, mas que nos dê forças para carregá-la através da sua palavra. Amém.